Reserva, Paulo Roberto Filho. Ele é analista do Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Coronel, primeiro, obrigado pela sua participação aqui no Globo News Internacional. Eu queria colocar, para abrir essa nossa conversa, uma pergunta ampla para o senhor em cima exatamente dessas dúvidas que cercam essa expectativa por uma ação militar terrestre. O senhor acha o fator idade, a inexperiência de parte da tropa, pelo menos, as peculiaridades de uma guerra assimétrica, como a guerra de um exército regular contra forças terroristas, um desses ou todos esses fatores podem ter um impacto maior no planejamento para essa entrada de tropas israelenses? Como é que o senhor vê esse momento? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guga, senhor embaixador. Boa noite a todos que nos acompanham. Foi muito feliz essa imagem, esse vídeo que vocês colocaram antes, Marcelo, porque ele mostra claramente o nível político, né, decidindo qual é o objetivo político que o Israel quer alcançar. E está muito claro, o objetivo político de Israel, expresso tanto pelo primeiro-ministro Netanyahu quanto pelo ministro da Defesa, que acabou de falar, é a extinção do Hamas. Eles falam, os líderes políticos querem travar a última guerra contra o Hamas. Muito bem, quando o nível político escolhe o seu estamento militar, o seu instrumento militar para alcançar os objetivos do Estado, esse objetivo político ele é transformado pelos militares, pelos generais, em objetivos militares. Ora, para alcançar esse objetivo de o Hamas deixar de existir, não existe outra alternativa, Marcelo, Guga, embaixador, que não seja a invasão terrestre. A única maneira de isso ser cumprido é entrando no território densamente povoado, altamente urbanizado, de apenas 350 quilômetros quadrados, né? Eu estava vendo o embaixador falar sobre as distâncias. A faixa de Gaza inteira corresponde a mais ou menos 1/3 da cidade de São Paulo, para as pessoas que nos escutam terem um nível de comparação. Um combate muito complexo, porque é uma área densamente povoada, ruas estreitas, prédios muito juntos uns dos outros, esses destroços, essas ruínas que estão sendo criadas pelos bombardeiros de Israel, vão dificultar certamente o movimento das tropas. Então, é um combate muito complexo. Aliado a tudo isso, uma extensa rede de túneis, né? Uma rede de túneis que se fala em 1.300 túneis interligados, um sistema muito sofisticado, um sistema muito complexo, vai fazer esse combate ser muito difícil, Marcelo. Por que ele não aconteceu até o momento? A invasão não aconteceu até o momento? Eu diria que há fatores políticos e fatores operacionais, né? Primeiro, que você montar esse ataque não é trivial. Então, exige um planejamento, exige uma preparação logística, exige aproximar os meios, né? Isso tudo leva algum tempo. Há um fator agravante nesse planejamento, que dificulta muito o planejamento, que é a existência de mais de 200 reféns, né? Então, certamente está havendo operações de inteligência, né? Raids de forças especiais, tentando localizar os bunkers onde estão esses reféns aprisionados, para tentar retirar esses reféns com vida, ao mesmo tempo que faz a incursão terrestre. Ou seja, há muitos fatores complicadores nesse planejamento. E o fator político, né? Nós temos reféns de outras nacionalidades, reféns norte-americanos, o impacto que a opinião pública internacional está tendo em razão das imagens terríveis que nós estamos vendo a população civil afetada. Então, são uma série de fatores que estão atrasando essa invasão, mas eu não acredito que vai demorar muito mais, não, Marcelo. Eu acho que, do ponto de vista militar, a invasão está próxima. É claro que, se o nível político mudar os seus objetivos, aí pode ser que não aconteça a invasão. Guga. Coronel, aqui é o Guga, obrigado por estar aqui conosco. A grande questão é que Israel colocou realmente o sarrafo lá em cima, eliminar o Hamas, que é algo bem complexo. Israel passou 18 anos no sul do Líbano e não obteve sucesso. Estados Unidos passou 20 anos no Afeganistão, não obteve sucesso em eliminar o Talibã, construiu um governo novo, um exército, treinou um exército. No Iraque também foi um fiasco, sempre muito difícil. Na avaliação do senhor, reduzir o sarrafo para enfraquecimento do Hamas, como ocorreu em 2009 e 2014, quer dizer, você impõe uma derrota momentânea ao grupo, enfraquece o grupo militarmente, pelo menos por alguns anos, e aí melhora a estratégia de segurança como um todo, que foi claramente falha com esse ataque terrorista, houve falha de inteligência e de segurança de Israel.
talvez fosse uma estratégia mais factível, sim, um pouco mais assim, possível de ser implementada sem o risco de não atingir o objetivo, que é realmente eliminar o Hamas. O próprio Moshe Yaalon, que foi ministro da Defesa de Israel, falou que você não consegue eliminar o Hamas no longo prazo, simplesmente impossível, porque existe uma ideologia por trás, toda uma circunstância por trás, certo? Você está certíssimo, Guga. É muito difícil eliminar o Hamas completamente, né? Existem casos históricos em que governos conseguiram eliminar focos terroristas, né? Um exemplo desse é o Sri Lanka, mas levou 20 anos e cobrou um preço nas casas das dezenas de milhares de mortes, né? Um preço muito alto. E o exemplo mais emblemático é o dos Estados Unidos, né? Então eu tenho dito, em outras conversas que eu tenho tido, que embora seja muito difícil entrar na faixa de Gaza, seja a operação militar mais complexa que existe, que é você operar dentro da zona urbana, ainda mais densamente povoada, essa não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é fazer o depois, vai se manter por quanto tempo? Se tiver êxito em enfraquecer muito o Hamas, vai conseguir colocar um outro grupo no lugar? Os Estados Unidos levaram apenas alguns meses, né? Para retirar o Talibã do poder, tentou durante 20 anos estabelecer um novo governo no Afeganistão, não foi possível estabelecer um governo, fez aquela retirada muito mal feita que nós vimos, as pessoas caindo dos aviões, né? E hoje o Talibã está no poder. Então é uma situação dificílima do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista militar e terrível do ponto de vista humanitário. Se o sarrafo não tivesse tão alto, a operação militar talvez fosse mais fácil, Guga, mas ainda entram outras considerações de nível político, né? Qual é a resposta que o povo israelense está exigindo do seu nível político, né, dos seus governantes? Me parece que ele está exigindo uma resposta muito dura. Qual é a situação do próprio governo israelense, né? Me parece que o primeiro-ministro Netanyahu enfrenta muitas dificuldades, né? Já enfrentava antes da invasão e enfrenta muito mais agora. Então, também há componentes políticas que devem ser considerados. Bom, perfeito, Coronel Paulo Roberto Filho, dando para a gente também as informações sobre as dificuldades nessa situação que, ao mesmo tempo, é complexa, é dramática, tem um custo humano gigantesco, as dificuldades que se avizinham para quando e se de fato for tomada essa decisão de invadir a faixa de Gaza por terra. Só dá para dizer que não será nada simples e o custo em vidas há de aumentar ainda mais. Agradeço muitíssimo a contribuição do Coronel também nessa nossa conversa aqui. E aproveito um gancho que ele deixou no ar, só para a gente ver como essas